Oi, nós estamos aqui cantando ao Senhor e dizendo que nós só queremos a presença dEle. E eu já posso sentir a presença dEle. E se você ainda não sentiu a presença dEle, em nome do Senhor Jesus, que esse seja o primeiro motivo, que essa seja a primeira motivação que você tenha de orar e de clamar ao Senhor. Porque foi isso que eu falei para Jesus. Eu falei, Senhor, que a motivação, que a grande motivação de eu estar aqui, e que a grande motivação de eu me ajoelhar aos teus pés seja pela tua presença. Porque só a sua presença nos dá paz. Oh, e quando nós estamos na presença dEle, nós somos cheios de alegria, cheios de esperança. Oh, tudo se transforma na presença dEle. Amados, coloca uma coisa na sua cabeça em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Oh, que esse lugar seja invadido da graça do Senhor. Que você venha sentir a presença dEle. Que você não venha sair da mesma maneira que você entrou. Oh, na presença dEle todo mal tem que bater em retirada. Não há doenças na presença do Senhor. Não há medo na presença do Senhor. Não há pânico, não há ansiedade. E é por isso que nós estamos aqui clamando pela presença dEle. Aleluia. Adore ao Senhor. Eu não quero mais, declare. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair Aleluia. As palmas vão ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Nós vamos continuar adorando ao Senhor como um grupo de varões. E a presença do Senhor já é nítida nesse lugar, tanto na palavra quanto nos louvores. E não existe melhor lugar do que a presença dEle, amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, continuar adorando. E isso vai preparando o nosso coração para o alimento que está por vir ainda, que é a palavra, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos, mesmo sentadinhos, adorassem junto conosco, acompanhando, meditando nessa palavra. E tudo que é dito aqui dos louvores é o Senhor falando conosco, amém?
Cristo Jesus, para que nós possamos vencer todas as adversidades deste lugar, desse mundo. Amém? As palmas do nosso Senhor Jesus, para Ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Basta obedecer, irmãos. Irmãos, eu gostaria de anunciar os visitantes que vieram se alegrar conosco nesta noite. Beatriz, da Assembleia de Deus. Poderia ficar em pé, por favor, Beatriz? Esses que eu forem falando, se puderem ficar em pé. Irmão Rafael, oh, glória. A irmã Jéssica, glória a Deus. Irmão Renato, irmã Ana, a irmã Bruna e o irmão Maurício. Temos 2 Maurícios hoje na igreja. Amém? Felizes por vocês estarem aqui. Vocês foram junto conosco convidados para esse banquete, para essa palavra que vai ser dita hoje. Vocês são nossos irmãos, nós moraremos juntos nos céus. E como que a igreja irá receber nossos irmãos que vieram participar conosco nesta noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar também toda a igreja a ficar de pé junto com nossos irmãos, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. Já louvamos, adoramos. Eu creio que o nosso coração está aberto para ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Não deixa eu perder uma vírgula, irmãos. Vamos nos atentarmos, prestar atenção, porque o Senhor tem muita coisa para falar conosco nesta noite ainda. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Paz do Senhor Jesus. Amém. Um pouquinho abafado, né? Tá bem. Obrigada. Quando alguém diz que as palmas louvam ao Senhor, é porque com as suas palmas você está adorando ao Senhor. Não precisa ser caprichado, precisa ser realmente perfeito, porque Ele merece a melhor e a perfeita adoração. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 23, versículo 14. Êxodo 23, 14 diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolherás do campo o fruto do seu trabalho. Até aqui. Agora eu vou ler aqui para vocês. Se você não quiser procurar, porque é um daqueles livros que o pastor falou semana passada, que quase ninguém lê, não sabe onde está. Joel 2, 28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Até aqui. Agora você vai abrir porque é fácil. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Versículo 2. Do 1 até o 4. Capítulo 2, desculpe, verdade. Capítulo 2, do 1 ao 4. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, nós estamos na sua casa, já adoramos o teu nome, somos gratos a ti porque através da adoração já podemos sentir a tua presença, a tua glória neste lugar, o teu Espírito Santo se movimentando entre nós. E mais uma vez, Senhor, a adoração que o Senhor impeliu ao coração de quem preparou essas músicas, esses louvores, foi congruente com aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. O Senhor não precisa, mas dessa forma o Senhor se revela a nós e nos prova que estás aqui. Obrigada, Senhor, por isso, porque és grande, poderoso, tremendo, mas mesmo assim, o Senhor não oculta as coisas, mas revela aos seus pequeninos. Continua conosco e fala com esta igreja que veio sedenta da tua voz, que precisa de uma resposta, de uma direção, de um consolo e até mesmo, Senhor, de uma admoestação. Que o teu Espírito Santo, que está presente aqui, que é vivo e eficaz, possa trabalhar no meio de nós para frutificar essa semente a 100 por 1. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar. Queridos, eu li 3 textos que o primeiro talvez você está sem entender, né? Porque não tem muito a ver com os 2 últimos. Mas na verdade eu fiz questão de fazer isso porque o texto principal do qual nós vamos falar hoje, que é esse de Atos capítulo 2, versículo 1, na primeira frase ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E no texto que nós lemos inicialmente, explica o que era o dia de Pentecostes. Nós sabemos que o povo de Deus ficou preso no Egito durante 400 anos, e Deus levanta Moisés para libertá-los. E quando isso acontece, institui-se a Páscoa. O povo judeu passa, o povo hebreu até então, passa a celebrar a Páscoa em memória de Deus os libertar das mãos do Egito. Eles deixam de ser escravos, Deus promete uma terra para eles, eles conseguem chegar nessa terra e desde então eles passam a celebrar essa liberdade na Páscoa. Todos os anos na Páscoa eles celebravam a liberdade, a libertação que Deus deu na vida deles através de Moisés. Só que existe uma outra regra, e a regra era: depois de 7 semanas da Páscoa, vocês vão celebrar a colheita. Tudo aquilo que Deus deu para vocês, que vocês plantaram e que vocês colheram, vocês vão trazer. Não é para vir ninguém de mão vazia. Sempre você tem alguma coisa para deixar no altar, para dar para o Senhor. Então você não pode vir à presença dele de mão vazia. E o texto diz isso: não vem de mão vazia. Desde o menor ao maior precisa ter algo a apresentar ao Senhor, em gratidão por aquela colheita, por aquilo que Deus providenciou para vocês. E isso é também a festa do Pentecostes. Essa festa tem alguns nomes, e 2 deles é Pentecostes e festa da colheita. E aí o texto de Atos diz que eles estão reunidos ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então por isso que eu fiz essa introdução, para que você entenda o que era celebrado nesse período de Pentecostes, o que significa o Pentecostes até esse momento aqui de Atos 2, o que significava, o que era o Pentecostes até chegar a Atos 2. Porque quando chega a Atos 2, o significado muda, o sentido muda, a explicação muda, porque acontece algo sobrenatural que nunca ninguém tinha vivido. E isso que acontece aqui em Atos 2, que é sobrenatural e que ninguém nunca tinha vivido, é o que está disponível para mim e para você aqui nessa noite. O que Deus tem para mim e para você é viver do sobrenatural, o que ninguém nunca viu, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração humano. É isso que Ele tem reservado para mim e para a sua vida através do Espírito Santo.
o texto vai dizer que Jesus morre, ressuscita, se apresenta aos seus discípulos, fica aqui com eles na terra durante algum tempo com um corpo santificado, um corpo diferente, mais palpável, porque ele oferece as suas mãos com os buracos para que Tomé enfie os dedos, para que ele tenha certeza de que ele realmente era o Cristo ressurreto entre os mortos. E aí Jesus ascende ao céu. Jesus fala para eles assim: olha, eu não vou ficar aqui o tempo inteiro com vocês. Eu voltei só para poder fazer ali um resgate com Pedro. Eu voltei só para que Tomé pudesse crer. Eu voltei para falar para aqueles discípulos que caminhavam no caminho de Emaús que eles não precisam ficar tristes, porque a minha presença vai aquecer o coração deles durante o caminho, durante a jornada. Eu voltei só para terminar de dar aqui as últimas instruções, as últimas pinceladas, e para mostrar para vocês que eu sou capaz de vencer a morte, porque eu ressuscitei e me materializei na frente de vocês, e continuei ensinando vocês, e parti o pão e comi com vocês, porque só eu sou capaz de fazer essas coisas. E ele fica então esse período com os seus discípulos na terra. E aí ele sobe ao céu. E alguns deles, Deus permite que veja isso. E eu não consigo imaginar. Eu gosto muito de desenhar as coisas na minha imaginação, na minha cabeça. Quando eu estou lendo uma história, um texto, principalmente um texto bíblico, eu gosto muito de desenhar isso na minha mente, mas francamente eu não consigo imaginar o que deve ter sido ver Jesus subindo aos céus. Não consigo imaginar. Corpo glorificado, meu Deus, que coisa linda que deve ter sido ver isso. E ele deixa uma promessa: eu estou indo embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador, que vai estar com vocês onde vocês estiverem. Porque depois de ter experimentado a minha presença, eu entendo que vocês já não são mais capazes de viver sem ela. Eu sei que depois de ter partilhado das minhas explicações, da minha voz, de tudo aquilo que eu fiz, dos milagres que eu realizei, mas acima de tudo, de me ter próximo de vocês, você não tem mais condições de ficar sem essa presença. Ei, querido, um parênteses que nem estava aqui no script. Se você acha que depois de ter experimentado a doce presença de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, você vai conseguir viver, vai conseguir continuar a sua jornada sem ela, você está muito enganado. Isso não é possível mais, porque você experimentou de uma graça, de algo tão sobrenatural, tão especial, que nada nesse mundo pode te dar, que não tem como trocar, não tem como substituir, não tem como fazer uma barganha e dizer assim: não, mas eu preciso disso. Não, nada vai suprir esse vazio, como disse já a Adriana aqui. Só a presença dele. E é por isso que a gente louvou que hoje eu não preciso de nada além da presença dele. Escuta, põe isso na sua cabeça. Se está te faltando dinheiro, se está te faltando amor, se está te faltando carinho, se está te faltando respeito, se está te faltando valor, a presença dele pode te dar todas essas coisas. Como é que é, pastor? A presença dele pode me dar dinheiro? Sabe por quê? Porque quando tem vazio dentro da gente, a gente vira consumista. Quando tem vazio dentro da gente, a gente começa a acreditar que precisa de coisas das quais nós nem sabemos usar muitas vezes, sequer gostamos. Porque o vazio a gente sai procurando com o que preencher. Nós seres humanos temos o péssimo hábito de julgar o comportamento do outro. Quantas vezes você já não se pegou julgando uma prostituta? Quantas vezes eu já não me peguei julgando um morador de rua, um viciado, um alcoólatra? O que a gente não sabe é que a gente está pecando tanto quanto eles ou até mais, porque os nossos olhos já viram a graça e muitas vezes os deles ainda não viu.
para destruição, para morte, para roubo, para transtorno, para infelicidade, para tantas coisas. Mas é só uma busca humana para tapar esse grande buraco. E algo tão simples pode preencher. Algo tão sobrenatural, doce, maravilhoso pode preencher, que é a presença do Espírito Santo. No momento em que alguém decide dizer assim: Jesus, eu já tentei de tudo, eu já fui para um lado, eu já fui para o outro, eu já fui para frente, já voltei até para trás e não consegui achar. No momento em que alguém consegue aceitar que tudo o que foi feito foi banal, de nada serviu, só foi buscando um abismo chamando o outro, no momento em que alguém consegue se conscientizar disso e diz: toma minha vida, pode entrar, eu não faço mais o que eu quero, o Senhor é quem me domina, é quem manda em mim, o que eu falo, onde eu vou, de que jeito eu vivo. No momento em que alguém decide isso, o vazio é preenchido. Isso não significa que a vida não terá mais dores, desafios, choro, pesar, porque essa promessa está reservada para nós só lá no céu, para receber do céu, como disse aqui também o Natan já hoje. Não tem choro, não tem tristeza, não tem lágrima, não tem dor lá no céu. Não existe essa garantia no Evangelho enquanto estivermos aqui na terra. Não se iluda com isso. Se alguém te pregou um evangelho de facilidades, onde você vai trabalhar muito pouco e ter muito dinheiro, onde tudo que você tocar vai prosperar, onde o teu olho alcançar vai ser teu, não existe isso. Onde na tua casa nunca mais vai ter um problema, uma dificuldade, uma situação difícil de resolver. Isso não é verdade. Acontece que quando você está preenchido e o problema se levanta, você não vai para a fuga de vícios. Você não vai para a fuga de suprir as suas necessidades emocionais, de gritar, de brigar, de dominar, de mandar. Quando você tem o teu ser preenchido, você passa a olhar as situações com sabedoria e entender que tudo o que Ele faz é bom, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que em tudo nós devemos dar graças. É interessante Deus mandar para o povo, por 3 vezes no ano, fazer uma festa em gratidão. É interessante parar para pensar nisso. Para quê? Trazer presentes para Deus, que tem tudo, que é dono de tudo? Para quê? Umas 3 festas no ano onde eu não posso entrar de mão vazia? Para quê? Para Deus? Claro que não, crente bobo. É para você. É para que você consiga entender que é preciso ser grato para adquirir o bem de Deus. É para que você consiga, Ele está te ensinando aí aos pouquinhos, que quanto mais grato você é, menos coisas você tem para pedir. Quanto mais você agradece, menos coisas te faltam, menos coisas você precisa. Se você agradece logo cedo de manhã por poder ter levantado da sua cama, por ter tido uma cama para deitar, uma casa sobre a sua cabeça, quantos não tiveram isso durante aquela noite? Por ter ido ao banheiro, a tua bexiga funcionou, o teu rim funcionou. Você tem dentes para escovar, ainda que uma prótese ou ainda que não sejam naturais, eles estão ali, você se alimenta através deles, tem que ter a mínima coisa. Para que 3 festas? Uma não estava bom? Como forma de gratidão? Não. Quanto mais você agradece, mais motivos você tem para agradecer. E aí, Jesus morre, ressuscita, fica com eles, é ascendido ao céu. E o texto vai dizer que eles voltam para Jerusalém e ficam lá reunidos. Eles quem? Os discípulos, as mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. O texto diz sobre os irmãos dele. Lê mais em cima um pouquinho do que eu li, que você vai ver isso. Estavam todos reunidos. E neste dia, especialmente, cerca de 120 pessoas estavam na casa. Era uma casa onde eles decidiram se reunir para cultuar, para orar, para buscar a presença de Deus. E um pouco antes o texto diz que eles perseveraram unidos e em unânime oração.
regra é o Pentecostes, 7 semanas depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, certo? Então eles esperaram mais ou menos 10 dias depois que Jesus sobe para o céu, para se reunir neste lugar, e ficaram ali, e ali decidiram quem ia tomar o lugar de Tomé, de Judas, dos 12 discípulos, porque Judas se mata, como diz em Salmos que aconteceria. Davi profetizou que isso ia acontecer, que ia descer sangue na terra e ninguém mais ia morar naquela terra, e ele se matou, morreu na terra que ele comprou, que não ficou para mais ninguém, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quanto tempo antes Davi falou isso, e ela vai lá e cumpre exatamente do modo como foi dito. E aí vem a festa do Pentecostes, e segundo a regra dessa festa, todo mundo tinha que ir para Jerusalém. Então vinham os judeus de diversas partes do mundo para se reunir ali, para agradecer a Deus pela colheita, para lembrar que Deus os abençoou e deu para eles o fruto, a comida, providenciou para eles. Então se reuniu em Jerusalém judeus de diferentes lugares, e Jerusalém estava lotada de gente. E o texto diz que lá fora tinha uma festa começando neste dia, mas dentro da igreja tinha um povo reunido em unânime oração, ou seja, orando por um único sentido, por um único motivo, com um único objetivo. E eu tenho certeza que assim como nós, que chegamos na igreja muitas vezes dizendo: Senhor, eu estou aqui mais uma vez, porque eu acredito na sua promessa. Era isso que eles oravam, era isso que eles diziam: Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, porque acreditamos na sua promessa de que nos enviaria outro Consolador. E aí o Espírito Santo vem, os visita e enche toda a casa. O texto diz que houve o som como de um vento, e foram vistas línguas repartidas, que repousavam em cima de cada um deles. Espera um pouquinho. Língua é um órgão do corpo humano, mas também é o idioma de alguém, certo? Qual é a sua língua? Que idioma você fala? Quando a gente fala, é possível ver alguma coisa? Não, nem mesmo a língua mexendo, né? Porque a boca protege isso, esconde isso. Só que nesse dia, Deus decidiu mostrar que tudo foi se materializado do reino espiritual para a matéria que a gente vive. Nesse dia, Deus quis falar para essas pessoas, e para mim e para você, que tudo o que é espiritual é possível ser palpável e visto a olhos humanos. Sim, a gente não alcança porque ainda não foi cheio do Espírito dele. Não consegue ver essa materialização porque a gente não está reunido unânime na mesma oração, sem cansar, sem desfalecer, sem reclamar, sem murmurar. Ei, igreja, presta atenção numa coisa: Jesus morreu na cruz, foi coisa feia. Nenhum dos seus discípulos ficaram perto para assistir aquilo. Eles fugiram cada um para uma cidade diferente. Só as mulheres tiveram coragem de ir no túmulo, porque coisa corajosa é mulher, às vezes até um pouco sem noção, porque tinha guarda lá, porque eles montaram gente armada para proteger o lugar onde tinha guardado alguém que estava morto. Olha o que Jesus causou nessas pessoas. Proteger o morto. O que morto pode fazer? Qualquer um não pode fazer nada, mas Jesus pode ressuscitar. Um morto qualquer não tem poder para absolutamente nada, mas o Jesus a quem você veio adorar nessa noite pode tudo, porque ele venceu a morte. E aí,
Começa um burburinho na cidade de que ele voltou, de que ele apareceu de volta e todo mundo fica sabendo disso. O que eu quero te falar com isso é que os políticos dessa época, a polícia dessa época, os governantes dessa época estavam em polvorosa, querendo acabar com tudo que era crente, com todos os que diziam que ele tinha ressuscitado. Porque onde já se viu alguém depois de 3 dias ressuscitar? E continuar vivo, né? Porque Lázaro ressuscitou no quarto, mas ele morreu de novo. Não está vivendo até hoje, mas Jesus está. E isso causava neles muito medo. Causava sim, porque a qualquer momento um exército podia entrar naquela casa e botar todo mundo preso, e matar todo mundo, e fazer coisas, o que eles quisessem com eles. Mas nem isso deixou que eles parassem de buscar a presença de Deus, de buscar essa promessa que eles tinham recebido. Nem mesmo as ameaças, nem mesmo o exército, nem mesmo o governo, nada que se levantava, tirava deles essa vontade de buscar a Deus, essa vontade de receber o que Jesus tinha prometido. E por isso o texto diz: perseveravam. É preciso perseverar, continuar em oração. Não pode desistir porque demorou 10 dias. Não pode desistir porque tem ameaça lá fora. Não pode desistir porque a cidade está ficando cheia de estrangeiro e vai ter uma festa. Não pode desistir por nada. Porque quem persevera alcança a promessa. E é isso que esse texto está dizendo para mim e para você nessa noite. Persevera, continua, não desiste, não muda o foco. Sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? Por que a gente não recebe? Porque a gente muda de ideia. Começa a ficar difícil. Sabe, eu vou te fazer uma conjectura aqui. Você quer trabalhar na empresa X, e aí você já mandou o currículo, alguém até já te chamou para uma entrevista e você não passou. E aí você mandou de novo, porque o teu objetivo, o teu sonho é aquilo ali, e não acontece. E você ora: Deus, abre essa porta, porque é essa que eu quero, é lá que eu quero trabalhar. E aí não acontece. E aí o tempo vai passando, e aí você fala assim: Jesus, abre qualquer porta. Isso é perseverar? Não. Sabe o que é isso? É dizer que o teu Jesus é capaz de abrir qualquer porta, mas aquela não. Aquela que ficou difícil, não, Jesus não dá conta disso. Só que a gente está falando de um Jesus que vence a morte. O que é que ele não pode fazer? O que é que ele não pode abrir? O que ele não abre, ele manda o anjo para remover a pedra. Simplesmente porque ele não quer fazer força. Porque poder remover a pedra ele também pode. Só porque ele não quer suar o rosto. E eles perseveraram. E o texto diz que vem o vento. É possível ver as línguas. Surreal isso. Também não consigo imaginar como foi isso. Descendo em cada um deles que ali estavam. E o alvoroço, o barulho, o tumulto foi tão grande que do lado de fora deu para ouvir. E a cidade cheia de turistas, de visitante, de morador, por conta do Pentecostes, a festa de gratidão, onde a gente oferece alguma coisa porque Deus nos providenciou. Cheia de gente na cidade, eles começam a ouvir aquilo e eles começam a dizer assim: peraí, o que está acontecendo? Não são esses varões galileus? E aí agora eles falam e a gente entende na nossa língua. Você está entendendo o que está falando? E aí aquele que falava inglês dizia yes. Mas você também entende o que falava alemão? Dizia sure. Sei lá como é que é em alemão. Sim. O que importa é que eles entendiam o que os varões galileus falavam. Sabe o que eles queriam dizer com varão galileu? Era assim: mas eles não vieram da roça?
Vocês não são pessoas simples lá do interior? Que puxa o R? Fala meio cantado? Não são esses? Sem instrução? Sem estudo? Como é que eles aprenderam a falar tão bem o nosso idioma? Porque aquilo que a tua habilidade humana não consegue te dar, o Espírito Santo está aqui pronto para te ensinar. Sabe o que ele diz aqui para mim e para você? O que você precisa não é da melhor universidade. O que você precisa não é do maior conhecimento. O que você precisa não é da melhor oportunidade. Você só precisa do Espírito Santo. Porque aquilo que a sua condição humana, financeira, a cultura da tua família, aquilo que você viveu, que foi difícil, pesado, cansativo e até machucou, não conseguiu te proporcionar, o Espírito Santo está apto para te dar. Para que você viva uma vida melhor. E quando eles começam a perguntar sobre isso, não são varões galileus, alguém chega neles e diz assim, estão bêbados. Só que bêbado fala, a gente não entende, né? Fala enrolado, né? Uma coisa esquisita. Dialeto só deles. E aí Pedro se levanta, cheio da ousadia que ele já tinha antes e com o Espírito Santo ficou melhor. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a minha e sobre a sua vida, ele pega aquilo de bom que a gente já tem e aprimora, melhora para que seja usado para a glória dele. E aquilo que não é tão legal assim, ele trabalha, ele molda até que a gente fique mais parecido com Cristo. E aí ele se levanta e diz assim, escuta, são 9 horas da manhã, é Pentecostes, está todo mundo de jejum. Porque era assim que se fazia essa festa. Ninguém bebeu aqui não. A gente só está recebendo o cumprimento de uma promessa. E aí Pedro começa a falar sobre os textos bíblicos lá do Antigo Testamento que falavam sobre essa promessa. Porque quem tem o Espírito Santo é estrategista. Antes de falar que Jesus morreu e deu a promessa de que ia enviar outro Consolador, ele vai num texto que eles conhecem. Ele conta uma história que eles acreditam, que eles sabem que está escrita lá. Precisa ter sabedoria, igreja. Não adianta querer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, não. Paulo disse, eu me faço de louco para ganhar os loucos. E de sábio para ganhar os sábios. Tudo isso através do Espírito Santo que habitava nele também. E aí Pedro começa a falar, olha, Joel, que aí foi o texto que nós lemos, profetizou que isso ia acontecer. E aí Pedro conta de cor o texto que está escrito. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eles param para ouvir Pedro falar, porque Pedro está falando de algo que eles conhecem, que eles sabem e que eles acreditam. E aí, o Espírito Santo falou comigo, através desse texto de Joel, porque a promessa que Deus usa os lábios de Joel para dizer é, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos sonhos. Tudo isso depois que o Espírito Santo descer, que eles receberem o Espírito Santo. E dentro do meu quarto hoje o Espírito Santo falou para mim assim, filha, muitos já não conseguem mais profetizar sobre as situações da sua vida. E aí os homens vêm aqui e dizem, quando eu profetizar, sei que minha voz será a voz de Deus. Eu falei, Espírito Santo, isso é lindo. Porque Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim, está precisando você ser cheio do Espírito Santo para ter a habilidade de profetizar nas situações que você tem vivido. Existe uma conotação espiritual aqui nesse texto. Sim, é o dom de profecia. Sim, é o dom de visão. Sim, é o dom de sonhar, de revelação. Sim, mas nessa noite a conotação é humana mesmo que Deus quer falar comigo e
com você. Você não consegue mais profetizar porque você precisa ser cheio do Espírito Santo para adquirir essa habilidade. E isso não está falando aqui de um dom de Deus que você vai chegar nas pessoas e dizer: é isso que eu te digo. Não, é na sua própria vida. É dizer: bendito serei na terra, bendito serei no campo. Onde eu pisar, a planta dos meus pés, ali eu vou prosperar. O Senhor me dará por herança. É esse tipo de profecia que Deus está nos chamando a atenção para realizarmos nessa noite através do Espírito Santo que precisa descer sobre nós. E Joel continua dizendo: vossos jovens terão visões. Olha que coisa interessante. Quantos jovens que já não conseguem mais enxergar um futuro, enxergar uma saída? Quantos jovens maiores de 40 como eu, que acham que não tem mais destino, que não tem mais saída, que não tem mais caminho? O Espírito Santo quer tomar a minha e a sua vida para renovar a tua visão, para fazer você enxergar um mundo de possibilidades, para fazer você entender que tudo o que você olhar é possível de ser alcançado. E Joel diz: e sonharão vossos velhos. Interessante que cada coisa para a idade específica. Muitos velhos, anciãos, idosos, né? Velhos no português é uma palavra pejorativa. Nesse texto aqui, nessa tradução, não é esse o contexto, mas no nosso português é. Então vamos falar as pessoas mais velhas que já não sonham mais, que não conseguem mais projetar a sua vida. Ah, eu já tenho X, o que vai ser de mim daqui para frente? Só continuar do jeito que está indo. Daqui a 15 anos eu me aposento, vou receber o salário mínimo do governo e vou descansar. Grande mentira essa, né? Porque o salário mínimo só vai dar para você comprar os remedinhos que a idade acaba dando as enfermidades, infelizmente, que o tempo traz. Deus tem mais para você. Deus não quer você vivendo essa vidinha todo dia, a mesma coisa. Não tem novidade, não tem expectativa, não tem esperança, não tem objetivo, não tem alvo, não tem mudança. Todo dia a mesma discussão de manhã com o marido, com a mulher, com o filho. Todo dia o mesmo perrengue para pagar aquelas contas. Todo dia aquela falta de vontade de orar. Todo dia aquele mesmo louvor que se canta há 30, 40, 45 anos. Muda essa história. Muda essa vida. Passe a sonhar. E é por isso que você veio aqui nessa noite, para Deus dizer para você assim: ei, você precisa receber o Espírito Santo para que você tenha sonhos, para que você tenha metas, para que você conquiste. E Deus é tão lindo, é tão poderoso, é tão soberano, que Ele desce o Espírito Santo no meio dessas pessoas, na festa de Pentecostes, onde eles celebravam a colheita do que Deus tinha dado para eles, e onde eles levavam a primícia. E isso é congruente com o que Deus fez pela humanidade. Deus nos enviou Jesus, o seu primeiro filho, o seu melhor filho, a sua melhor parte. Deus providenciou a salvação para as nossas vidas. E é por isso que o Pentecostes acontece no dia em que essa gente celebra isso, porque é Deus dizendo assim: olha, durante todo esse tempo vocês foram gratos pela colheita, agora vocês vão ser gratos pelo meu filho que morreu na cruz do Calvário e mandou o Espírito Santo para consolar vocês, porque eu entreguei a primeira parte. Como assim, pastora? Como que Jesus é o primeiro filho de Deus? Jesus é o único filho de Deus, e você é o quê? Jesus é só o primeiro.
Porque aqui está segundo, terceiro, quarto, quinto e tantos outros que foram chamados e feitos através dele filhos de Deus. Está escrito no texto. Querido, em nome de Jesus, quando Pedro começa a relatar os textos que diziam que o Espírito Santo ia vir, e quando aquelas pessoas começam a ouvir aquilo de uma forma diferente, porque o Espírito Santo sabe como trabalhar em cada um do jeito que cada um vai dar ouvidos. Não adianta você achar que Jesus tem que pegar aquela pessoa lá que você sabe que precisa de mudança, de transformação de vida. Jesus pega ele e faz isso, isso, isso e isso. Para com isso. Por mais que você seja a mãe, o pai, ou você tenha criado, você não conhece por dentro. Só ele conhece por dentro e só ele tem as ferramentas ideais para tocar e chamar a atenção daquela pessoa. Porque ele conhece desde que aquele ser humano foi colocado dentro do ventre da mãe. Eu te vi quando era substância informe. É assim que o salmista fala. E Pedro começa a pregar para eles, e eles começam a dizer assim: tá, e o que a gente faz para conseguir ter isso aí também? Como é que faz? Como é que faz para conseguir falar essa língua? Como é que faz para ser capaz de enxergar o que Deus tem para mim? Como é que faz para eu ter visões, para eu ter condições de profetizar e as coisas acontecerem na minha vida? Como é que faz para eu sonhar e eu conseguir alcançar os meus sonhos? E aí Pedro diz assim: vem, reconhece Jesus como Salvador, batiza nas águas, recebe o Espírito Santo, que é o dom de Deus, e vem desfrutar da maravilha da graça. Ô querido, deixa eu falar um negócio para você. Tão fácil, né? Tão simples. O que Deus pede: 3 passinhos. Para Ele andar com você todos os outros passos que você vai dar durante todo o resto da sua vida, da sua existência, da sua história. E vou te contar um segredo. Vai ter momentos que vai ficar cansativo para você. E aí, Ele vai pegar você no colo, não vai mais andar do seu lado. Até que você descanse e seja capaz de andar novamente com as suas pernas e os seus pés. É isso que Pedro começa a pregar para eles. E o texto diz que nesse dia quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Aí eu consigo conjecturar aqui na minha imaginação que se tinha 120 dentro da casa adorando a Deus, não devia caber muita gente mais. Então tudo isso foi lá no meio da rua, no meio da festa, no meio do povo, no meio daquela bubuca que estava lá na cidade, porque era Pentecostes. E aí, por causa desse fato sobrenatural, a festa mudou de sentido. Pentecostes agora é o dia em que desceu o Espírito Santo e tomou a vida de seres humanos. E aí o templo onde eles iam adorar já não serve mais para nada, porque o templo passa a ser quem recebe o Espírito Santo. A casa passa a ser quem recebe o Espírito Santo e faz uso dele para proclamar a salvação em Jesus e para viver o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, recebe nessa noite condições de sonhar, condições de enxergar, condições de profetizar sobre aquilo que não vive mais, que você não tem mais esperança, que você não enxerga mais saída, mais solução. Sabe por que a sua casa não consegue ter paz? Porque você não cultiva o Espírito Santo dentro dela. Sabe por que o seu emprego que você ganha não te sustenta? Não é o bastante? Porque você não é grato àquilo que Deus tem te dado. Você não oferece nem mesmo uma vez por mês uma gratidão pelo salário que você recebe através do teu dízimo no altar do Senhor. É por isso que nunca dá, é por isso que não tem paz,
É por isso que não prospera, é por isso que a situação não muda, é por isso que a história não se reverte. Mas nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: eu estou disponível para descer como um som de um vento veemente, para que você veja a língua nova que eu vou te dar. Língua nova é uma habilidade nova, é uma condição nova, é uma conquista nova. Daquilo que você nunca sonhou, imaginou ser capaz de fazer. Eu não acredito que Pedro pensou um dia na vida dele, lá vindo da Galileia, né? Não são esses varões galileus, não foi o que eles disseram? Um simples pescador, capaz de falar alemão, de falar inglês, de falar a língua daquelas pessoas que, gente, não era alemão nem inglês, tá? Estou só conjecturando. Não tinha essas línguas nessa época. O texto diz quais eram as nacionalidades deles: medos, persas, e o texto vai descrever isso. É só para que você entenda. Pedro nunca imaginou que seria capaz disso, mas o Espírito Santo deu a ele a habilidade, não só de falar essa outra língua, mas de ser capaz de converter quase 3.000 almas em uma única pregação. Que eu e você sejamos capazes disso também nessa noite. Você não precisa de mais nada além do Espírito Santo. Quando Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, Deus disse assim: você já tem tudo o que você precisa, porque você tem o meu Espírito Santo. Ainda que te batam todos os dias, porque na minha opinião o espinho na carne de Paulo era isso, era ele apanhar do jeito que ele apanhava, ao ponto dele ser uma pessoa deformada. A cabeça de Paulo era 2 vezes o tamanho do que da cabeça de uma pessoa normal. Ainda que você apanhe do jeito que você tem apanhado, o meu Espírito Santo vai se renovando em você. Você vai sendo capaz de suportar, porque durante muitos e muitos e muitos séculos vão pregar o que você ensinou. E aí Paulo diz assim: realmente, me basta. Que você fique com essa graça que te basta nessa noite. Que você receba a unção capaz de te fazer voltar a ser um sonhador que profetiza e que enxerga tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? As palmas dão o nome dele. Aleluia. Mais palmas para o Senhor Jesus, para Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Palavra abençoada. Quando chegou o momento agora para a gente ofertar e dizimar na casa do Senhor, vou abrir aqui Provérbios 3, versos 9 e versos 10. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fazer a menção da palavra. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. 10. Se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Irmãos, eu posso dizer para vocês que já passei por momentos difíceis na minha vida. Não tinha forças também para poder obedecer os mandamentos do Senhor. Muitas vezes eu tinha minhas programações financeiras, mas eu não conseguia alcançar essa meta, que era dizimar. Dizimar é muito importante, é a premissa do Senhor, é um dos mandamentos de Deus, e que nós temos que praticar, nós temos que fazer. Todas as nossas premissas do Senhor tem que apresentar na casa dele, 10%. E eu passava por muita dificuldade. Passado o tempo, eu falei: agora dessa vez eu vou conseguir. E vinha as dificuldades financeiras, e mais uma vez eu deixava para trás. Irmãos, eu confesso que eu passava muito mal sobre essa situação. A gente vinha na casa do Senhor recebendo a palavra, mas não conseguindo seguir os mandamentos de Deus. Eu lembro que em 2018 eu trabalhei muitos anos da minha vida, era funcionário e saí de uma empresa. E meu sonho era abrir um empreendimento. Sou mecânico e graças a Deus o
um amigo meu me chamou de sócio. E de lá eu comecei a buscar mais a presença do Senhor e comecei a dizimar. Irmão, confesso que a minha vida inteira foi meio bagunçada, foi meio muita frustração. Mas quando a gente se prostra na presença do Senhor e começa a seguir os mandamentos, Deus vai abençoando a tua vida conjugal, a tua vida financeira, no meio da sociedade, teu caráter. Mas para isso a gente precisa mesmo obedecer os mandamentos. Então aquele que no momento ainda não conseguiu se organizar na vida financeira, seguir os mandamentos do Senhor, que possa tomar uma decisão na vida, porque esse bem maior é para você mesmo, é para si mesmo. Aquela pessoa que consegue ocupar, obedecer a palavra do Senhor, ser um dizimista, Deus, Ele abençoa. A palavra dele está aqui, ó. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com farturas teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Passou 2018, passei a ficar sócio com o rapaz, e há 3 anos para cá consegui abrir meu empreendimento. Comprei um espaço, montei minha oficina, e o Senhor está sempre me abençoando cada vez mais, nos surpreendendo. Aí eu conto uma história. Minha vida inteira eu apanhei, mas Deus eu acho que foi uma decisão minha, pode ser a decisão de cada um, aquele que ainda não conseguiu cumprir com as primícias do Senhor, mas Deus trabalhou na minha vida. Hoje estou muito contente, e de todo o coração eu dou oferta para o Senhor. De todo o coração a gente cumpre com os mandamentos do Senhor. A casa do Senhor tem muita manutenção, muita. Bom, acho que os irmãos devem imaginar, né? Manutenção na limpeza, produto, organização, elétrica. Hoje, nessa semana mesmo, nós tivemos uma manutenção ainda, no qual nós substituímos aqui um aparelho que é o Twitter, e da caixa de som. Então não está com muita qualidade, nós ainda temos um jeito, mas já vamos providenciar aí a compra do reparo, que é necessário para ficar novamente com o som do jeito que estava. Então tem muita manutenção. Apresentei já para o pastor, manda para mim que eu vou providenciar esse reparo dessa caixa de som. Então, fora a caixa de som, tem aluguel. Vocês imaginam como que é a situação. Mas o importante não é só a gente abençoar na oferta e no dízimo, é a gente entender que esse mandamento vai abençoar cada um de vocês. Amém? Então que cada um possa se preparar para trazer a oferta do Senhor, para trazer o dízimo aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um louvor? Aleluia. Som. Glória a Deus. Yeah.
Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem, gente? Vocês ouviram bem o que Deus falou conosco através da sua palavra? Que nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo, renovados a cada dia pelo Espírito Santo, que é de lá que procede toda a nossa força, entendimento, direção, capacitação. Sim ou não? Sim. Então vamos buscar todos os dias a presença do Espírito Santo. Desliga para mim, por favor. Bem, eu tenho que falar duas coisas importantes para vocês. A primeira é a seguinte: a semana passada, domingo passado, eu trouxe uma palavra acerca das 10 virgens. Quem estava aqui? Tá. Quem estava aqui quarta-feira? Então, um bom número que acho que vai entender o que eu vou dizer aqui. Quando eu ministrava domingo passado, eu dizia que as 10 virgens estavam com a lâmpada acesa. Sim ou não? Sim. Só para refrescar nossa memória, em Mateus 25:8 diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas não disseram se apagaram. As nossas lâmpadas se apagam. O pastor que veio aqui na quarta-feira passada, ele se enganou nesse texto. E eu não estou querendo corrigir para dizer que eu sou melhor ou pior que ele, mas existe uma grande diferença em as lâmpadas apagam e as lâmpadas apagaram. O texto diz que as nossas lâmpadas se apagam, ou seja, me empresta um pouco para que elas não venham se apagar. Alguém percebeu isso na mensagem ou só eu? Eu, como pastor da igreja, tenho a preocupação de que vocês sejam informados de acordo com a palavra de Deus, porque muda o sentido da coisa. Olha, a minha lâmpada está apagada, a minha lâmpada vai apagar, muda muito a coisa. Então a gente tem que prestar atenção que o texto diz: as nossas lâmpadas se apagam, ainda não se apagaram. E é por isso que nós estamos aqui na igreja. As nossas lâmpadas, pode ser que elas vão se apagar, mas estamos aqui para enchê-las de azeite e elas não venham se apagarem. Amém, queridos? Eu não vou deixar passar uma colocação errada, mas não faz diferença. Faz muita diferença. Mas eu não percebi. Então você tem que estar atento no culto, porque Deus está te instruindo, Deus está ministrando sobre a sua vida. E se a gente vem para a igreja e a gente não presta atenção na palavra de Deus, se a gente não está atento àquilo que Deus fala, pode ser que seja... então é melhor talvez a gente repensar o que estamos fazendo aqui. Qual é essa versão? Ainda consigo, eu acho. 25:8. As nossas candeias estão se apagando. Estão se apagando. Porque ele ainda... Obrigado, Michel, você sempre é uma bênção. Porque ele ainda meio que veio aqui nesse canto, eu me lembro que ele começou a dizer que, olha, e tinham que acender. Quem lembra desse gesto que ele fazia? Batiam pedra na pedra para poder sair faísca e acender, porque não tinha fósforo, não tinha isqueiro. O que produzia o fogo nas lamparinas era um contato com duas pedras, ou coisa parecida. Então, entendam, a Bíblia foi feita para ler e entender. Não entendeu? Pergunta. Eu não vou corrigir na frente da pessoa, porque seria muito deselegante. Se bem que nós estamos filmando, se por acaso ele vier assistir, ele vai ver. Mas tudo bem, eu estou tentando auxiliar talvez. As nossas lâmpadas se apagam. Essa é a tradução igual a minha. Tinha uma Bíblia aqui em cima da... Acho que é do Lucas. Como é que está a tua tradução? Por favor. As nessas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando.
estão se apagando. Que a sua lâmpada não se apague. Porque depois que apaga é mais difícil para acender. Tem gente com lâmpada acesa aqui? Tem, né? Graças a Deus por isso. E a segunda coisa que eu quero falar para você. Ontem à tarde eu fui visitado por Deus. E eu, de uma forma um pouco diferente ontem. E Deus falava comigo como se um lamento, como se alguém que está triste. Ele dizia assim: os meus filhos têm deixado a minha casa. Aí ele falou para mim: vai lá em Ageu. Assim como eu falei com o profeta Ageu, eu falo com você hoje. Ageu 1:4. É Bíblia, irmãos, é Deus falando com a igreja. Se você puder ficar sentado, eu agradeço. Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa está deserta. Que casa? A igreja, a casa do Senhor. Quando Ageu escreve essa profecia, o rei Dario autorizou 500.000 judeus voltarem para Israel, para reconstruir Israel, porque eles estavam aprisionados, estavam, não é essa palavra, cativos, não na sua terra. Então o rei permite que 500.000 judeus voltassem para Israel para reconstruir Israel. Só que Israel não vive sem um templo para adoração. Você não vive sem um templo para você ir adorar a Deus. Você está aqui no templo, um lugar onde se adora a Deus, um lugar chamado a casa do Senhor. E Deus diz: a minha casa é chamada casa de oração. E quando os 500.000 judeus vêm para Israel, eles meio que começam a erguer o templo, e já não era mais aquele templo vultuoso, aquela coisa maravilhosa que Salomão construiu com tanto dinheiro, com tanto esmero, com tanta dedicação, mas era a casa do Senhor. E os judeus começaram a construir, mas deixaram de construir a casa de Deus e começaram a construir as suas próprias casas. E nas casas judeus era tudo muito arrumadinho, tudo muito bem conservado, tudo muito bem feito, enquanto a igreja estava lá abandonada. E Deus não está dizendo aqui acerca do templo físico, mas é a nossa presença, o nosso desejo de estar, de pararmos de trocar tantas coisas, ao invés de estarmos na casa do Senhor adorando a Deus. É uma coisa, parece que não sei se vocês estão entendendo isso na profundidade em que eu entendi, que Deus está triste porque estamos deixando de estar na casa do Senhor fazendo a adoração a Deus. E aqui não tem nada a ver com o dinheiro, tem a ver em você estar em vir aqui, como a pastora Kelly falou, que 3 vezes por ano havia a festa do Pentecostes. Eu falei aqui hoje de manhã que eu faço todo dia à noite uma festa para Jesus. Porque todos os dias eu durmo, eu acordo, eu trabalho, eu vou para lá, venho para cá, eu compro, eu pago, eu bebo, eu me alimento, eu faço tudo, e quando chega a noite eu falo: ufa, eu fiz muito mais daquilo que eu sou capaz de fazer, glória seja dada ao nome do Senhor, porque sem Ele eu não faria 10% daquilo que eu fiz hoje. Nós temos que aprender, quem estava aqui hoje de manhã ouviu eu dizer isso na oração, temos que aprender a ter gratidão a Deus todos os dias.
E a minha gratidão não depende se eu tenho dinheiro no banco, se eu tenho dívida, se eu estou com dor, se eu estou sadio, se a minha mulher brigou comigo, se deixou de brigar, se fala, se não fala, se eu sou agredido. A minha gratidão é por eu receber tudo que eu recebo de Deus. Eu estar com uma dor é apenas um detalhe de tudo aquilo que Deus fez para mim nesse dia chamado hoje. Você quer ver como Deus trata da gente de uma maneira maravilhosa? E aqui eu vou encerrar essa palavra. Hoje nós viemos aqui na oração. Saímos aqui, acho que era umas 10h30. Fui em casa, peguei a minha cachorrinha, que a gente gosta de passear com ela, e fomos lá em Guarulhos, no apartamento que a gente está fazendo lá. Eu falei assim: eu estou com vontade de comer maionese. Vamos na vícola do irmão José, eu quero comprar uma maionese. Presta atenção nisso. Fomos lá, conversamos, oramos, ficamos lá um pouco e tudo isso. Na hora de eu falei: irmão José, eu quero uma maionese, mas eu não queria de graça, eu queria pagar, porque eu não gosto de me explorar das pessoas. Aí ele veio: o senhor não quer levar uma carne? Eu fiquei todo sem graça, né? Eu falei: tá bom e tal. Aí mandou me chamar lá, pegou a carne que eu mais gosto na minha vida, uma costelinha de porco. Pensa num negócio gostoso, gente. Então você vê, eu saí da minha cama, vim aqui na igreja, adorei a Deus, ministrei a palavra de Deus, fui lá, oramos lá na empresa do irmão, e Deus nos presenteia com uma salada de maionese e uma carne, costelinha de porco assado quentinha. Gente, eu não tenho que chegar em casa hoje e falar: Senhor, obrigado pelo arroz com a maionese e a carne de porco. Vocês não acham que isso é motivo da gente ser grato a Deus todos os dias? E tantas coisas que Deus provém para nós que nós não esperava, não imaginava isso. Como a gente vai morar ali bem pertinho, eu falei para ele: olha, aqui vai ficar fácil para a gente vir aqui visitar o irmão, comprar só a maionese. Não é todo domingo isso, viu, José? Como é bom Deus presentear e ver que às vezes lá no fundo é o nosso inconsciente Deus presenteando a gente. Então por que não sermos gratos a Deus até por aquilo que nós não imaginávamos? Não é assim, gente? A Bíblia diz que nós temos que agradecer a Deus por tudo, até pelas lutas. Porque na luta você cresce, na luta você aprende, na luta você se aproxima de Deus, na luta você vê respostas de Deus, na luta você vê as mãos de Deus agindo em prol da sua vida. E se não fosse a luta, você não enxergaria. Deus vai te abençoar, vai te curar, vai te prosperar, mas se você não estiver na prova, você não passa, você não imagina que foi Deus que te fez. Não, eu fiz porque eu sou capaz. Não, você não é capaz, você fez porque Deus te auxiliou e te ajudou. Não tem outra forma, é Deus nos ajudando. Se nós não reconhecemos que tudo em nossa vida é Deus, nós estamos em um lugar errado. No momento que eu acordo, agora que eu vou dormir, é Deus agindo em tudo, e até quando eu estou dormindo, porque a Bíblia diz que Deus não dorme, Ele está guardando a nossa casa e as nossas coisas. Estava lá conversando com o irmão José e chegou um momento que eu citei um texto bíblico, que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Pode pôr, não sei, pessoas com metralhadora na porta da tua casa. Se Deus não estiver lá, o bandido entra por baixo da casa, rouba e ninguém vê. É Deus que é tudo em nós, é Deus que faz tudo por nós. É Deus que realiza sonhos que nós nunca imaginamos. A pastora Kelly falou: e os velhos sonharão sonhos. Eu estou vivendo um sonho que eu nunca imaginei, e é assim que Deus faz com a sua vida. Deixa Deus, permita Deus entrar na tua alma e fazer gerar desejos, sonhos, projetos novos, que você tenha a capacidade de entender que Deus está mudando a tua história, mudando a tua vida, prosperando os teus entendimentos, e você vai colher essas coisas porque é Deus quem te dá.
A nossa fé não é em vão no Senhor, queridos. A nossa fé não é em vão no Senhor. Esteja pronto para receber e para viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Ainda não. Quem falou que acabou o culto? Adriele. Próxima quarta-feira, nós vamos iniciar aqui uma campanha, mais uma campanha maravilhosa. Não tenha dúvida disso. Tem como... tem internet, estão sem internet, né? 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Repita: até aqui nos ajudou o Senhor, e continuará nos ajudando. Já estamos com essa campanha fechada, graças a Deus está todo mundo já, os pastores convidados. Eu tenho certeza que vai ser bênção. A gente tem orado, pedindo a direção, e Deus tem dado, e tem sido bênção. Não é porque o pastor veio aqui e falou isso aqui que não seja um homem de Deus. Não, ele foi um homem de Deus, Deus usou na palavra, na pregação, nos dons da revelação, foi maravilhoso. E vamos estar aqui prontos para receber de Deus. Quando eu cheguei aqui, Michael, ouvi alguém falando de bolo, de aniversário, alguma coisa. Quem é essa pessoa? Oh, uau! Talvez você não tenha o seu açaí que você está com desejo, mas tenha bolo. Vem cá, Alexandre. Eu não cumprimentei você logo de manhã no coisa, porque nós não temos a data. O teu líder não passou para mim a data do teu aniversário. Mas tudo bem. Vem cá, vamos orar por você. Quem é a neta da Thelma? Quando foi? A gente não sabe. Vem cá, vem cá, menino. Já pensou? Como é o nome dele? É? Lucas, né? Lucas, vem cá, Lucas. Suba aqui, ó. Vamos orar pelo Lucas e pelo irmão Alexandre, para que Deus continue guardando eles e prosperando todos os caminhos deles. Lembra depois, amor, de colocar na relação lá? Eu estive na casa desse moço esses dias. Como ele perturba o pai dele. O pai dele trabalhando, ele fala: eu quero um shorts de calor. Não, uma calça de calor. O pai dele falou: então é um short. Não, pai, é uma calça de calor. Eu quero uma camiseta. Eu quero ver filme, não foi? Você nem deixa o teu pai conversar comigo direito? Aí eu comecei a te amar mais ali, procurando uma porta para trancar você dentro, mas não achei. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Alexandre, do Lucas, que o Senhor continue guardando, protegendo, amparando, que as tuas soberanas e poderosas mãos estejam continuamente sobre a vida dos teus filhos. Até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem dado vida, até aqui o Senhor tem dado alegria, e acreditamos que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, estão sobre eles. Continua, Pai, guardando, continua protegendo, que as tuas soberanas mãos jamais deixam de abençoá-los em todas as suas jornadas. Nós clamamos como igreja, multidões para Cristo, abençoamos a eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e tudo seja para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Parabéns, Deus abençoe. Pode aplaudir a Jesus. Tchau, parabéns. Aleluia. Ele é uma bênção, Senhor. Adriana, nós não temos uma festa das crianças? Não temos uma rifa para vender? Cadê?
Não, mas nós não vamos entregar o produto quando a pessoa compra. Já pode começar a vender para a gente angariar. Ah, você não teve tempo. Senhor, cria um tempo para a tua serva, Senhor. Provém essa carência da tua filha, Senhor. Que amanhã ela compre essa riva, Jesus. Mas você está sem tempo ou com tempo? Ah, chegou hoje? Chegou? Ah, então está lá em Guruí. Amanhã eu vou buscar. Paz do Senhor, igreja. Podem se assentar. Como eu falei quarta-feira, como muitos que estão aqui não estavam na quarta-feira, eu vou repetir. A nossa festa das crianças desse ano vai ser em outubro, dia 14 de outubro. E mais uma vez eu conto com a colaboração, com a ajuda, que eu sei que vocês vão nos ajudar, eu creio. Como todos os anos tem sido uma bênção. De início, a gente precisa levantar R$1.000 para pagar os brinquedos. Serão 5 brinquedos, tá? Para crianças maiores, para crianças menores. E como a festa não é só brinquedos, também vamos começar a levantar mais dinheiro para poder pagar os lanchinhos, a decoração e tudo mais. Como vocês sabem, eu sei que alguns não conhecem a festa, não estiveram aqui nas anteriores, mas foi uma bênção. Não é só brincadeira, tem ministração, tem oração. As crianças saem cheias da presença de Deus, nós saímos cheios da presença de Deus, amém? Esse evento é para a glória do Senhor Jesus, amém, amados? E as nossas crianças, elas precisam dessa atenção, né? Eu vou relembrar a vocês que esse projeto nasceu no meu coração há 3 anos atrás, que eu fiquei indignada, né, pastor? Você lembra que a gente não fez nada na festa das crianças? E eu tinha passado ali nas casinhas, ali na favela das casinhas, e os traficantes tinham fechado a rua, enchido de brinquedos, fizeram uma festa enorme para as crianças ali. Eu falei, não, nós somos o povo de Deus, as crianças são do Senhor, não é os traficantes não, é do Senhor, amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, essa festa vai ser uma bênção, e eu conto com a colaboração dos amados. A gente vai voltar a fazer os sorteios todo culto. Então eu estou recebendo doação, amado. Como ninguém me ofereceu um frango assado hoje, eu não fiz sorteio. Mas em nome de Jesus, a gente vai ter essa rifa que o pastor já doou pra gente o liquidificador, e teremos os sorteios todo culto, amém? Muito obrigada. E as palmas louvam a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente roda e cai no plano de dinheiro. Sem dinheiro não faz nada. Mas sabe o que, Adriana? Eu vou te dar uma ideia. Nós vamos começar a orar para que Deus prospere os irmãos da igreja e eles tenham bastante para eles, e eles possam dar um pouco para o departamento infantil, para a gente sempre ter alguma coisa diferente. Porque só pedir dinheiro para o povo não adianta. Nós vamos pedir que Deus abençoe e prospere os irmãos para que eles tenham condições de trazer para a casa do Senhor. Amém? Fiquemos em pé, vamos embora para casa. Os irmãos que vieram cooperar conosco, levem uma grande vitória da parte de Deus. Eu não sei o nome, mas eu estou vendo o rostinho dos irmãos aí. Tem ali aquele casal ali. O Maurício já veio aqui umas 2 ou 3 vezes, né? Tem um outro casal aqui também que está com um bebê ali. A esposa parece que está grávida. Está chegando mais um por aí. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus, e as portas sempre estarão abertas. Mas Natália, a porta está aberta para você vir sempre também, viu? Você sempre é muito bem-vindo aqui na casa do Senhor. Todos nós. Você pode dizer assim: Jesus, eu te agradeço pela sua presença, pela graça, pela virtude e pelo poder do teu Espírito Santo. Agora eu te peço, me leva para casa, e se lá ficou alguém, essa pessoa seja abençoada quando eu entrar por aquelas portas. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, venha superabundar na minha casa. Eu te peço essas coisas em nome de Jesus Cristo.
que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do seu Filho Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja e esteja sobre a sua vida, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos com Deus na paz do Senhor.